Irmãos, darei uma breve introdução de cada livro dos profetas. Será bem rápido, apenas para facilitar o nosso entendimento e contextualizar aquele livro dentro de um contexto geral do Antigo Testamento. Então, nós já lemos Isaías, vamos caminhar aqui e eu vou compartilhar a tela para nós vermos um pouquinho a respeito do profeta Jeremias. Ok? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Algumas questões básicas. Então, o profeta Jeremias, ele é contextualizado aqui, né, dentro dos livros históricos, como nós já vimos, e um fato que chama atenção, e você precisa saber disso na leitura do profeta, a ordem em que eles estão na nossa Bíblia não é a ordem que eles foram escritos, tá? Então, não ligue a ordem deles à cronologia, a ordem bíblica à cronologia. Isso já vai te ajudar muito. Depois, a gente tem que fazer aquilo que nós vimos na introdução aos profetas, né? Pensar para quem que ele falou, qual era o contexto, o que estava acontecendo, e para isso a gente vai usar o próximo slide aqui a respeito de Jeremias, né? Dessa introdução aqui, mostrando que falando do tema, né? O tema geral aí do livro, o tema de Jeremias é rendição. Essa é a mensagem do profeta Jeremias àquele povo, a que aquele povo se rendesse aos pés de Deus, aos pés do Senhor, se quebrantasse, se reconciliasse com o Senhor, uma vez que eles estavam indo de mal a pior, adorando outros deuses, buscando idolatria, se prostituindo, fazendo coisas terríveis. Então Jeremias ele é levantado por Deus para trazer uma dura repreensão ao povo, e pior do que isso, Jeremias também daria ou transmitiria àquele povo a, a mensagem do castigo de Deus. Então, eu imagino aqui, não é fácil dar uma notícia ruim. Jeremias tinha que dar uma notícia ruim para toda a nação, que Deus os levaria cativo, que Deus os cobraria pela obstinação deles, né? Então, o tema é rendição, e aqui é interessante também observarmos para quem que onde o profeta atuou e para quem que foi proferida essa mensagem. Então, foi para o Reino do Sul, tá? Foi para Judá. A mensagem é retirada, as mensagens que eu estou passando aqui de cada livro são retiradas do livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, do professor Carlos Oswaldo, né? E a mensagem de Jeremias é a seguinte: o intenso julgamento de Deus contra a infidelidade daquele povo de Israel, a aliança, é o prólogo necessário para o seu programa de estender a plenitude da bênção ao remanescente de Israel, cuja restauração ele mesmo garante. Então, assim, naquele momento, Deus julgaria a infidelidade do povo. Deus julgaria a infidelidade do povo, a aliança que eles tinham feito entre Deus e o povo. E isso foi necessário para Deus também mostrar o cuidado e o amor dele, mostrando que ele restauraria esse povo, que ele mesmo iria disciplinar por causa da sua desobediência. Então, o livro de Jeremias trata tudo isso. Vamos falar aqui agora, trazer uma introdução sobre autoria, sobre data, né? Jeremias era filho de Ilquias, nasceu por volta de 645, né? ah, em Jerusalém, no norte de Jerusalém. Provavelmente era uma família de sacerdotes, né? E aí a gente vê isso lá, lendo, comparando isso com Primeira Reis, né? Que é o contexto histórico ali dos profetas. E o significado do seu nome era o Senhor exalta ou o Senhor lança. Interessante sobre Jeremias é que ele começou o seu ministério muito cedo. Ele tinha por volta de 20 anos de idade. Então imagine aí, jovens, né? Jeremias era muito jovem, com 20 anos apenas, ele tinha que dar essa dura mensagem para o povo, e ele foi fiel à mensagem que Deus o confiou, né? No reinado
e ele começa ali seu ministério no reinado de Josias, né? Josias foi um bom rei, provavelmente Jeremias mantinha uma boa relação com ele, né? Relações cordiais ali, e o ministério de Jeremias durou um longo período, tá? 40 anos aproximadamente de ministério, então não foi algo rápido. Qual é a estrutura do livro de Jeremias? Jeremias, o início ali mostra o chamado de Jeremias, né? O chamado de Jeremias no capítulo 1, onde Deus chama esse profeta para cumprir a sua missão. Depois tem algumas profecias contra a nação, né? Do capítulo 2 até o 45. Nós já falamos na introdução que ele é um livro longo, ele é um livro muito extenso. Então, fala da condenação das nações, os conflitos que Jeremias estava vivendo, né? Que o profeta estava vivendo, a consolação da nação e a queda da nação. Então, ele traz tudo isso ali no seu livro. E tem também uma profecia contra outras nações. Então, a profecia não é só contra a nação de Israel, mas contra outras nações também, do capítulo 46 ao 51. Então, é bom a gente ter isso em mente para que na hora da nossa leitura a gente não se confunda aí. E, finalmente, Jeremias fala da queda de Jerusalém. Para a gente concluir, alguns dados interessantes aí, Jeremias é apelidado de o profeta chorão. Jeremias, de fato, irmãos, ele viveu uma vida, 40 anos de sua vida, né, com algumas restrições impostas pelo próprio Deus para pregar o evangelho ali, e durante 40 anos pregar, né, as boas novas de que Cristo queria perdoar, de que Deus queria perdoar aquele povo, fazer com que aquele povo se quebrantasse, né? Eram boas notícias, mas as notícias boas se tornaram notícias ruins, porque o povo não se quebrantou, e o profeta chora diante disso. Então ele é reconhecido como profeta chorão também por causa disso, por pregar 40 anos e não ver o quebrantamento de um povo. E pelo contrário, né, além de ser, ao invés dele ser, de agradecerem a ele, né, por esse alerta, por esse alerta ao povo, né, Jeremias foi considerado um traidor, né, um antipatriota, porque ele estava trazendo uma mensagem desagradável ali, né? É o livro que mais menciona a Babilônia, 164 vezes. E Jeremias prediz, Deus predisse através de Jeremias, né, o tempo do cativeiro, capítulo 25, né? E o próprio Daniel, lendo essas profecias de Jeremias, entendeu isso, e posteriormente a gente vai ver lá no livro do profeta Daniel, né, como ele tinha esse entendimento a partir da leitura do profeta Jeremias. Então, o profeta Jeremias é contextualizado, né, aqui dentro dessa data. Então, já tinham vindo outros profetas antes dele, vários outros profetas antes de Jeremias, mas um período longo em que Jeremias tenta mostrar ao povo, né, o seu pecado, mostrar ao povo a sua desobediência, mostrar ao povo quem era Deus e mostrar ao povo que o julgamento de Deus viria, porque Deus, ele cumpre aquilo que ele fala e ele disciplina quem ele ama. Então, isso viria para quebrantar de fato o povo. Aproveite bem a leitura de Jeremias, uma excelente leitura, e vale a pena ler os profetas para entender mais quem é esse maravilhoso Deus. Que Deus o abençoe.